Irmãos, a paz do Senhor, a você que está em casa, nos acompanhando na live, que a paz de Cristo também lhe alcance, bem como a toda a sua família. Nós vamos hoje estudar a última lição, da nossa revista da Escola Dominical, o destino final dos mortos, a lição de número 13. Quem não tem a revista e quiser acompanhar, pode abrir em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Enquanto você abre a Bíblia, enquanto quem tem a lição abre a lição. Está escrito assim: destino final dos mortos. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A verdade prática diz assim: os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu, e os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível. Lucas 16, para você que não tem a lição e abriu na Bíblia, a partir do versículo 19, você pode acompanhar na Bíblia e também na revista. Está escrito assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento, estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A introdução diz assim: na lição de hoje, estudaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois as escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação em Deus. Amados, a lição de hoje, nós vamos tratar de um assunto que todos nós sabemos, que existe um destino final, tanto para o ímpio quanto para o justo. A grande questão é como, quando, de que forma se dará esse destino. Essa questão da ressurreição dos mortos e uma condenação final é uma daquelas doutrinas que nós podemos chamar de doutrinas fundamentais da fé, que por mais que você possa discutir, debater e interpretar de determinadas formas, você não pode tirar essa doutrina da Bíblia. Você não pode tirar essa doutrina da palavra de Deus. Quais são doutrinas fundamentais da fé? Criação, encarnação de Cristo, morte de Jesus pelos nossos pecados, a ressurreição do Senhor como a primícia daqueles que morreram, a primícia dos mortos, a volta de Jesus, juízo final. São todas matérias que, por mais que levantem uma série de interpretações,
essas matérias não podem jamais serem tiradas da Bíblia. Vai acontecer. Todas ou já aconteceram ou vão acontecer. Isso é um ponto de consenso entre todas as linhas teológicas. A ressurreição dos mortos para um juízo final e uma condenação também é um ponto de consenso em todas as linhas teológicas. A questão toda é como se dará isso. O tópico 1 diz assim: o estado intermediário. O subtópico 1 diz assim: o que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus disse isso em João capítulo 5. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação como creem alguns. Depois da morte, segue-se então o juízo. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é o que o comentarista disse aqui. Uma vez que a pessoa morre, uma vez que o homem morre, a Bíblia não abre espaço, não abre margem para essas três heresias: purgatório, sono da alma e reencarnação. O que viria a ser o purgatório? O purgatório é uma doutrina tipicamente católica que nasceu no século V através de um teólogo católico chamado Agostinho. Agostinho de Hipona, ele interpretando erradamente aquele texto de 1 Coríntios capítulo 3, que diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo, e alguns as suas obras são como madeira, como palha, e outros as suas obras como pedras preciosas. A lição que o pastor Pedro deu aqui sobre o tribunal de Cristo, né? E essa lição fala a respeito da nossa coroação, dos nossos galardões no céu. Mas no século V, Agostinho de Hipona interpretou esse texto como que existe um lugar intermediário, que não é nem o céu, nem o inferno, onde as almas passariam por um lugar chamado purgatório, que vem do latim purgare, que significa purificar. Por que ele dizia isso? Ele dizia o seguinte: existem pessoas que não são nem tão boas para irem para o céu e nem tão más para irem para o inferno. Então, elas passam um período no purgatório, tratando dos seus pecados, sendo purificadas dos seus pecados, e depois elas vão para o céu. O curioso é que essa heresia, porque isso é uma heresia, essa heresia católica se tornou muito lucrativa na história da Igreja Católica. Por quê? Principalmente há 500 anos atrás, antes da Reforma Protestante, quando a Europa foi devastada pela peste bubônica. Quando a peste bubônica devastou a Europa, muitas pessoas morriam, uma atrás da outra. Foi pior do que essa pandemia do coronavírus 1 milhão de vezes. Devastou e matou milhões de pessoas. E o desespero das pessoas era muito grande, porque as pessoas morriam repentinamente, as pessoas iam morrendo da casa, na cidade, no país, e a igreja começou a dizer o quê? Olha, fique tranquilo, não deu tempo de ir na missa, não deu tempo de contribuir com a igreja, mas essa pessoa está no purgatório. Então fazia o quê? Começava a se vender orações pelos mortos no purgatório. E através disso, o Papa Leão X, que foi o Papa da época da Reforma de Lutero, arrecadou milhares de recursos para construir a sua basílica, né? Vendendo-se uma passagem mais rápida pelo purgatório. Isso é uma coisa que a Bíblia reprova completamente, não há base bíblica alguma para esse tipo de coisa. A segunda curiosidade que o comentarista disse aqui, ele chama de sono da alma. O que é o sono da alma? O sono da alma, diferente do purgatório, que é defendido pelos católicos, o sono da alma já é mais defendido pelos nossos irmãos adventistas, né? O que os adventistas dizem? Eles pregam, basicamente, que quando a pessoa morre, a sua alma não é desassociada do seu corpo. Ela não se separa do corpo. A alma dorme junto com o corpo.
tanto daqueles que morreram em Cristo, quanto dos ímpios. A pessoa está dormindo e vai ressuscitar para ali Deus dar o seu destino, né? E eles forçam alguns textos bíblicos para tentar forçar essa verdade. Alguns textos muito claros, como aquele de Jesus e o ladrão da cruz, por exemplo, que Jesus falou assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles chegam a mudar a vírgula de lugar na Bíblia para dizer assim: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Não é hoje, é um dia, quando eu chegar lá, tentando comprovar essa falsa doutrina que nós entendemos ser uma heresia, porque a Bíblia diz sim, muito claramente, que uma vez que o homem morre, a sua alma separa-se do seu corpo, a alma do justo vai para Deus e a alma do ímpio vai para o Hades, ou a pronúncia certa seria Hades, né? Onde nós vamos aprender um pouco mais à frente. E a terceira coisa que o comentarista fala aqui é reencarnação. Reencarnação que é engraçado. Reencarnação, ela vem principalmente da cultura dos hindus. O que é a reencarnação? Você já ouviu falar a expressão karma? Alguém que fala assim: fulano é meu karma. Isso é um karma na minha vida. Isso é uma expressão da reencarnação. A reencarnação prega basicamente o seguinte: os espíritas também ensinam isso, que tudo que a pessoa faz durante a vida é como se ela fosse guardando numa mochila nas suas costas, as obras boas e as obras más. E depois que a pessoa morre, se ela for uma pessoa muito má, ela reencarna com uma vida difícil, com uma vida ruim, né? Pode reencarnar, sei lá, como um gato, um cachorro de rua e por aí vai. Agora, se ela for uma pessoa muito boa, ela reencarna com uma vida melhor, sendo que isso é também uma heresia, algo que a Bíblia não aprova, porque a palavra do Senhor diz no livro dos Hebreus: destinado está o homem morrer uma única vez, seguindo-se então o juízo. Vamos seguir. Tópico 2 diz assim: Seol, ou o termo certo seria Sheol, e o paraíso. Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura, ou lugar, ou estado dos mortos. Em o Novo Testamento, Sheol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra o justo do Sheol, ou da sepultura, Salmo 49. O Sheol, entre aspas, inferno, é o lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa, irmão. A Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, à exceção do Evangelho de Mateus. Então, como a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, ela precisou ser traduzida. Existem 2 traduções bíblicas, né, basicamente, que dão norte a todas as demais traduções. São elas a Vulgata e a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da Bíblia para o grego, e a Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. O que acontece? Quando se traduziu a Bíblia do grego da época que foi escrito e do hebraico para a Vulgata, se deparou com alguns problemas. Por quê? Porque a Bíblia usa uma série de palavras igual. O lugar de tormento é chamado em hebraico de Sheol. Em grego é chamado de Hades. O inferno, ou lago de fogo, a condenação eterna, é chamado de Guiena. Existe o Tártaro, existe o abismo, nós vamos estudar tudo isso. E a Bíblia traduziu tudo isso, pastor Braz, como inferno. Aí muitas coisas você lê de uma forma, mas na realidade está se referindo a outro lugar, mas em português você lê sempre como inferno. Isso se dá pela tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia para o latim. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Seol ou Sheol em hebraico e Hades ou Hades em grego são a mesma coisa. É o lugar para onde a alma do ímpio vai. O que nós conhecemos popularmente como o inferno. É para lá que a alma do ímpio vai. E por que o nome é chamado de Hades ou Hades? Isso vem da mitologia grega.
Quem gosta de mitologia grega sabe que os gregos tinham várias divindades, né? Um panteão de deuses enormes, e havia um chamado Hades, que era o deus, entre aspas, do mundo dos mortos, né? E chegou um ponto de este deus do mundo dos mortos acabar se tornando ou representando o seu nome o próprio lugar para onde os espíritos dos condenados iam. Como a Bíblia foi escrita num contexto grego, esse nome acaba sendo utilizado para representar a condenação eterna daqueles que morreram sem Jesus. Vamos continuar. O parágrafo 2 diz assim: o vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta, essa aqui já é a tradução, como eu falei, da Bíblia para o grego, para significar o jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. A palavra paraíso, como ele falou aqui, vem do idioma persa, ou, para você se localizar, do idioma iraniano. Iraniano, tão antigo quanto o hebraico. A palavra paraíso em iraniano ou em persa é a palavra, até anotei aqui, pairidaesa. Difícil, né? Pairidaesa é a palavra paraíso e significa jardim cercado ou jardim encoberto. Na tradução da Bíblia, foi traduzida para nós popularmente como Éden, paraíso, lugar de delícias. Vamos seguir que os irmãos vão entender. Sobre o tópico 3 diz assim: o lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. E aqui eu preciso parar. Da onde vem essa ideia do Hades estar dividido em 2 partes? Do texto que a gente leu, em Lucas 16. O que está acontecendo em Lucas 16? Em Lucas 16, Jesus está tendo mais um daqueles debates, né, com os fariseus, com os escribas. E os fariseus, eles tinham um problema, vários problemas, né? Mas dentre os problemas dos fariseus, os fariseus não eram só hipócritas. Os fariseus também eram gananciosos. Os fariseus eram gananciosos. E o que Jesus fez para mostrar a ganância dos fariseus? Jesus primeiro vai contar para eles a parábola do mordomo infiel, que isso fica para outro dia para nós explicarmos essa parábola. Mas essa parábola fala a respeito da ganância, do perigo da ganância. E ele vai contar essa história do rico e do Lázaro. Ouça aqui. Por que eu disse que do mordomo infiel é uma parábola e do rico e do Lázaro é uma história? Porque é um consenso, quase um consenso, entre os comentaristas da Bíblia, de que essa história do rico e do Lázaro não é uma parábola. Jesus não está simbolizando aqui. Jesus está contando algo realmente real. E por isso ele diz assim: havia um homem. Ele não diz o reino dos céus será. Jesus não diz naquele dia será. Jesus não diz naquele tempo será. Jesus não diz é semelhante, é comparado. Ele diz claramente: havia um homem. Esse homem que estava na história de Jesus era um homem rico, vestia-se de púrpura. Para os irmãos terem ideia, o que é se vestir de púrpura? A púrpura era um tecido de linho tingido com uma coloração que só era encontrada num molusco no fundo do mar Mediterrâneo. Para se ter noção, o peso de um tecido desse, para se pagar, se pagava 2 vezes o preço dele em ouro. Daí você imagina como que aquela mulher que conheceu o evangelho na Europa, a primeira mulher a se converter na Europa, Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, era uma empresária bem-sucedida, porque a púrpura era muito cara. E esse homem aqui, esse rico da história, se vestia de púrpura, que era a veste típica da realeza. Mas mesmo sendo rico, esse homem morreu, porque os ricos também morrem, né? Pode ter o dinheiro que for, mas o rico também morre. Não tem dinheiro nessa vida que te compre 1 minuto a mais de vida, de quando chega a sua hora. Não tem jeito. O rico morreu. Só que na porta do rico tinha um outro homem. Esse outro homem que estava na porta
se chamava Lázaro. E uma curiosidade é que o nome Lázaro é uma adaptação do nome Eliezer. Eliezer. Lázaro é uma adaptação do nome Eliezer. Eliezer significa o Senhor ajuda. Por que Jesus conta a história com esse homem chamado Lázaro? Ou Eliezer, que é a origem do seu nome? Porque para mostrar que ele não foi levado ao paraíso porque era pobre. E não foi levado ao paraíso porque padecia nessa vida. O nome dele significa Deus ajuda. Então, na história, Jesus está dizendo assim: ele foi levado ao paraíso porque confiou em Deus. Diferente do rico que confiava nas suas riquezas, o pobre, este moço que estava na porta, confiou em Deus. E quando ele morreu, porque os pobres também morrem, os dois foram sepultados. Porque a morte é a niveladora de todos os homens. O rico morre, o pobre também morre. O negro morre, o branco morre. A mulher morre, o homem morre. Todos nós haveremos de morrer um dia, a menos que Jesus nos arrebate antes. E essa é a nossa esperança. Quando os dois morreram, a Bíblia vai dizer em Lucas 16, essa questão das duas partes, que o rico foi para o lugar de tormento, que nós já falamos, chamado Hades ou Sheol. Havia um abismo separando os dois. Este abismo é o que na Bíblia é chamado de Tártaro, ou abismo, onde provavelmente entende-se que os anjos em prisão, como dizem Judas, estão aprisionados, e onde Satanás será aprisionado durante 1000 anos, provavelmente é neste abismo, chamado Tártaro. E do outro lado, eu disse provavelmente, e do outro lado, na história de Jesus, estava o chamado seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Entenda que Jesus fala seio de Abraão, porque Jesus está falando, irmão, para judeus. Jesus está falando para judeus. E não havia algo melhor para um judeu do que entender que depois da sua morte, ele estaria lado a lado com seu patriarca, com seu pai na fé. O que é na cabeça do judeu um lugar de descanso, um paraíso, um lugar perfeito? Estar ao lado de Abraão. Então a expressão que Jesus vai usar é qual? Seio de Abraão. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer, vamos continuar a leitura. Esses, com base no texto de Lucas 16, no texto que se refere a Lázaro e o rico, como eu já expliquei, o primeiro fiel a Deus foi levado para o seio de Abraão, ou paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo foi para o Hades, onde experimentava angústia e sofrimento atroz. Irmão, quando Jesus falou que o rico foi para o Hades, para o lugar de tormento, irmão, isso foi um choque para os fariseus. Peraí, por que foi um choque? Irmãos, foi um choque. Porque diferente de hoje, que a gente tem esse pensamento, esse entendimento que Jesus nos ensinou, que é mais fácil passar um camelo no fundo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, diferente do que a gente pensa hoje, os judeus pensavam o contrário. Os judeus pensavam que o justo era próspero e o ímpio passava necessidade. Nós vamos estudar na próxima lição, que é a de Jó, justamente esse conceito de que se a pessoa está sofrendo na vida, padecendo alguma situação, é porque ela é ímpia, porque o justo Deus prosperava. De onde vem essa ideia? Das promessas de Deus para Israel. Lembra de Isaías 1? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Lembra de Deuteronômio 28? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito vai ser o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais. Então o povo entendia o seguinte: se nós estamos prosperando, é porque Deus está conosco. Quando Jesus falou, o rico foi para o Hades, pronto, foi assim, uai, se ele estava próspero, Deus estava com ele. Essa é a visão deles na época. Só que Jesus está querendo dizer o seguinte, lembra que eu falei que os fariseus eram gananciosos? Ele está ensinando, não adianta você ter riquezas e confiar nelas. Entenda que o problema não está em ter a riqueza, o problema está em a riqueza ter o homem. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor.
O dinheiro era senhor da vida deste homem. Por isso esse homem vai para o lugar de tormento. E o pobre, o Lázaro, vai para o paraíso. E a Bíblia vai dizer que lá ele está experimentando sofrimento atroz. E aí fica a pergunta o seguinte: se quem vai para o Hades, o que nós chamamos de inferno, se quem vai para lá, para o lugar de tormento, é a alma, a pergunta que fica é: a alma sofre? Porque o que sente sede, o que sente fome, o que sente sono, é o corpo, né, pastor Valdemir? E a pergunta que fica é: se ele vai para o lugar de tormento, como é que ele diz assim: peça a Lázaro que molhe o dedo na minha língua e mate a minha sede? Por que a alma deste homem está sofrendo, se o corpo dele está na sepultura e, no nosso entendimento, a alma não sofre? É porque este lugar aqui é um lugar espiritual. Se o lugar é espiritual, o tormento é capaz de atingir a alma. O tormento é capaz de atingir a alma do homem que para lá vai. Este homem está num lugar espiritual. É tão verdade que é espiritual, que existem duas coisas, por exemplo, que a Bíblia fala sobre lugar de tormento, meu amigo pastor Braz. A Bíblia fala sobre escuridão e a Bíblia fala sobre fogo. E aí você pensa, como é que pode ter fogo e ser escuro? Né? Então a Bíblia está falando de um lugar espiritual, onde a alma é atormentada, onde a alma está num estado intermediário do ímpio, esperando pela ressurreição, onde vai ser reunida ao corpo, passará pelo juízo final e então terá o seu destino eterno. Lógico que uma vez que a alma da pessoa entra neste local de tormento, o seu destino eterno já está traçado. Não existe mais retorno, não existe meia volta. Vamos continuar a nossa leitura. Está escrito assim, eu não sei se eu vou ler corretamente o nome da pessoa. Mayan Perlman diz que Cristo desceu ao Sheol, ao mundo inferior dos espíritos, libertou os santos do Antigo Testamento, levando consigo para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelos justos que aguardavam a ressurreição foi transladado para as regiões celestiais. Desde então os espíritos dos justos sobem para os céus e o espírito dos ímpios descem para a condenação. Segundo textos bíblicos, o paraíso estaria em cima e o Hades estaria embaixo. O que essa aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que essa separação, essa divisão de Hades, Tártaro e seio de Abraão, que Jesus conta em Lucas 16, só existiu até o Calvário, até a morte de Cristo. De acordo com Efésios capítulo 4, quando Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele leva o paraíso aos céus. Ele leva o paraíso ao terceiro céu. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, dizendo assim: conheci um homem, não sei se foi na carne, não sei se foi no espírito, mas que ele foi arrebatado até onde? Ao terceiro céu, onde está o paraíso. E aí eu fiquei pensando, que fica aquela dúvida, né? Onde fica o paraíso no céu? Eu não posso afirmar, mas uma curiosidade eu quero compartilhar com você. Dá uma olhadinha aí em Apocalipse capítulo 6, porque a Bíblia vai nos dar uma noção mais ou menos de onde é o paraíso no céu. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Aqui já está na grande tribulação, mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, Apocalipse 6 está dizendo que as almas dos mártires vão para onde? Para baixo do trono. Então dá a entender, não posso afirmar, dá a entender que o paraíso no céu fica abaixo do trono de Deus. Ô irmão, pensa que coisa gloriosa.
é a pessoa morrer em Cristo e a sua alma estar debaixo do trono de Deus, aleluia, estar debaixo do trono do dominador do universo, estar debaixo do trono daquele que governa todas as coisas. Pensa que coisa gloriosa, irmão. Mais do que isso, a Bíblia vai nos ensinar sobre este homem que foi ao lugar de tormento, ao Hades. Vai nos ensinar que esse homem fez algumas coisas lá. A Bíblia vai dizer que esse homem, no lugar de tormento, diz a Bíblia, que ele orou. Ele orou? Orou. Ele falou o quê? Está escrito na Bíblia: tem misericórdia de mim. Ele está orando. Mais do que isso, esse homem no lugar de tormento, a Bíblia diz que ele se lembrava, porque ele viu a Lázaro e se lembrou, e também se lembrou dos seus irmãos. A Bíblia diz que esse homem no lugar de tormento preocupou-se com a sua família que estava viva, seus 5 irmãos. A Bíblia diz que esse homem no lugar de tormento quis voltar à vida e pregar aos seus irmãos. O que eu vou dizer nesta noite é algo que me fez pensar muito esta tarde quando estudava essa lição. Esse homem resolveu fazer algumas coisas quando já era tarde demais. Para ele era tarde demais para orar. Para ele era tarde demais para se lembrar da sua família. Para ele era tarde demais para querer pregar. Para ele era tarde demais para reconhecer Lázaro. Para ele era tarde demais para algumas coisas. Só que eu vim nessa noite dizer para você que para nós não é tarde, aleluia. Que para nós não é tarde para orarmos. Que para nós não é tarde para clamarmos. Que para nós não é tarde para preocuparmos com a nossa família, para evangelizarmos, para anunciarmos a Cristo. O tempo é agora, aleluia. Esse moço se preocupou quando já era tarde. Seu destino eterno já estava traçado, já estava definido. Vamos lá, tópico 2, a situação dos mortos. Qual é a situação daqueles que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após morte. O estado intermediário dos salvos. Na história do rico e do Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo ao morrer é conduzido pelos anjos ao paraíso. Oh, irmão, coisa linda, né? Os anjos que nos ajudam nesta vida, porque a Bíblia diz que os anjos cooperam com aqueles que vão herdar a salvação, conduziram esse moço ao paraíso. Que privilégio, que honra tem os salvos ao morrer, ao serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, antes de eu só falar dessa ressurreição. Irmãos, é muito importante frisar que, mais uma vez, Lázaro não foi para o paraíso porque era pobre, porque era doente. Não, porque confiou em Deus. Nós não somos justificados pelas nossas obras, quer sejam essas obras boas feitas por nós ou pelas situações, pelas circunstâncias da nossa vida. Não, nós somos justificados em Deus. Até porque, pense comigo, o rico tinha a tentação de se ensoberbecer, como ele caiu nessa tentação. E o pobre? O pobre tinha a tentação de murmurar. O pobre podia murmurar. Pastor Pedro, o pobre podia estar ali na porta do rico, dizendo assim: Deus não é justo, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, e blasfemar de Deus na porta. Sim ou não? Sim. Lembra de Asaf? Asaf era crente, mas no Salmo 73 ele falou assim: quando eu vi a prosperidade dos ímpios, meus pés quase vacilaram. Em outras palavras, eu quase desviei. Quando eu vi que o ímpio está prosperando e eu justo aqui estou padecendo. Então esse moço também era tentado, tanto rico quanto pobre. Até porque, repito, se dinheiro fosse a única coisa capaz de levar o homem para o inferno, o diabo não tinha tirado de Jó. O diabo tinha dado mais, apesar de Jó ser o homem mais rico da sua época. Mais do que isso,
A Bíblia diz que, como nós lemos, o espírito e a alma vão para o lugar de descanso do justo, de tormento do ímpio. Mas quando Jesus voltar, nós haveremos de ressuscitar. E aí, a gente se depara com um problema. Os nossos irmãos adventistas, principalmente, costumam dizer o seguinte: se a pessoa que morreu em Cristo, olha o problema, se a pessoa que morreu em Cristo já está salva, já está no paraíso, para que ressuscitar o corpo? Aí fica o problema. Para que ressuscitar o corpo, né? Se a pessoa já está salva, já está no paraíso, para que ressuscitar o corpo? E daí se levanta o debate da imortalidade da alma ou do sono da alma. A resposta que a gente tem para isso é simples. 1 Coríntios, capítulo 15. Abre sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40 ao 44. Primeira coisa que eu tenho que explicar aqui é o seguinte: Corinto era uma cidade grega, e os gregos entendiam o seguinte, que o corpo era uma espécie de prisão, e o homem real é a sua alma. Então, quando Paulo falava que Jesus é Deus e ressuscitou, os gregos ficavam loucos, falavam assim: como pode Deus querer voltar a viver num corpo físico? Porque achavam o corpo físico uma espécie de prisão, né? E por isso Paulo fala que a pregação da cruz é loucura. Ele fala isso a Corinto, aos gregos, porque os gregos achavam loucura a ressurreição dos mortos. E nisso que Paulo está ensinando a ressurreição dos mortos, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 40. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Preste atenção no 42. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O que Paulo está dizendo? Paulo é tão fantástico que ele vai usar para representar essa questão de corpo. O que é o corpo? Qual corpo nós vamos ter? Porque foi ensinado muito aqui durante o trimestre que nós ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E fica aquela questão: que corpo nós vamos ter? Aí ele usa a imagem de uma semente, não é? Semeia-se o corpo físico, ressuscita-se um corpo em glória. Por que ele usa a imagem de uma semente? Pensa comigo. Pensa no carocinho de feijão. Quando a gente era criança, toda criança fez a experiência de plantar o feijão no algodão. Quem não plantou o feijão no algodão não foi à escola. Todo mundo pegou o feijãozinho e botou no algodão, né? O David estudou comigo, irmão, desde o pré-1, do pré-1 à 8ª série. Ele lembra disso aí. Aí o que acontece? A gente pegava o feijão, botava o feijão no algodão. Se você ficar observando, o que vai acontecer? Todo mundo sabe. Aquela casquinha do feijão racha, nasce a plantinha, não é verdade? E cria-se ali a plantinha. O que aquilo significa? É um feijão diferente? Só na aparência. É o mesmo feijão. A diferença é que ele brotou, mas é o mesmo. Não é outro grão, é o mesmo grão. Só que o grão brotou, o grão floresceu, o grão vivificou. Aí Paulo usa isso como exemplo da nossa ressurreição. Significa o quê? Que quando nós ressuscitarmos em Cristo, ainda seremos nós, mas numa forma diferente. Ainda vai ser eu, ainda vai ser você. Irmão, vou te falar uma coisa que você vai dar um glória. Se ainda vai ser você, eu vou te reconhecer no céu, irmão. Aleluia.
Você vai me reconhecer lá, irmão. Nós vamos nos reconhecer, ainda seremos nós. Nós seremos nós mesmos. Não tem essa ideia de que as lembranças serão apagadas, de que você vai ser outra pessoa. Não, irmão, ainda é você, só que num corpo transformado, num corpo glorificado, sem a mancha do pecado, sem a corrupção do pecado, e vivendo eternamente ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Então por que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso porque Deus criou cada coisa para o seu devido lugar. A criação de Deus, o propósito de Deus na criação foi fazer com que o homem vivesse na terra, em um corpo físico, e desfrutasse da comunhão com Deus e do cuidado do planeta que Deus criou para o homem habitar. Quando Jesus voltar, passar todo aquele processo que nós estudamos, que vier o novo céu e a nova terra, que o evangelista Wesley ensinou aqui ontem, então tudo isso vai ser concretizado. Nós estaremos num corpo glorificado, vivendo o projeto original de Deus, vivendo nesta terra, cuidando da criação de Deus, e o céu e a terra hão de ser a mesma grei. Teremos acesso ao céu e à terra e viveremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer glória a Jesus por essa verdade? Aleluia. Ainda seremos nós. Que coisa gloriosa, irmão. Nós ainda seremos nós mesmos. Isso enche o nosso coração de esperança. Isso enche o nosso coração de gozo. Mais do que isso, tópico 2. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje não. Tópico 2 diz assim: os justos serão recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Tomamos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos capítulo 7. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão morrer. Sua identidade, preste atenção nisso, sua identidade pessoal, sua personalidade, consciência após a morte será mantida. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo que foi dito, devemos lembrar-se que para o salvo a morte é ganho, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha um desejo de partir para estar com Cristo, porque isto lhe era muito melhor. Se nós vamos manter a consciência pós-morte, quando estivermos no paraíso e após a ressurreição, também é forte essa expressão, que o ímpio manterá sua consciência. Irmão, imagine, pense comigo só uma cena. Eu brinco sempre com a Rafaela, ela em casa, a gente brinca muito, né? Eu falo com ela assim: menina, sabe aquele dia que você vai na igreja, que tem dia que o pregador prega aquela mensagem dura, não tem? Aquela mensagem que Deus, você levanta de manhã, o Espírito Santo coloca aquela mensagem no seu coração, que você sabe que vai apertar. Aí depois eu termino de pregar, eu falo com a Rafaela em casa assim, eu falo assim: amor, Deus tem que ter muita graça, né? Porque depois que a gente prega uma mensagem dessa, Jesus voltar, a gente não pode ficar aqui não. Não pode não, irmão. Não pode não. Você já imaginou, pensa comigo, você já imaginou uma pessoa que conheceu um pastor, um pregador, um missionário que seja, que era daqueles que, sabe, vou usar uma linguagem bem popular, descia a vara, né, o cajado, falava, moralista e por aí vai. E essa pessoa vai para o inferno e encontra esse homem lá. Você já imaginou, irmão? Como se não bastasse o fogo eterno, o bicho que nunca morre, que disse Jesus, que a gente vai trabalhar isso lá na frente, o tormento eterno, ainda tem que dar de cara com o sujeito. Pensa que situação, irmão. Pensa. Lembrar-se de tudo. Olhar, imagina, nossa, lógico que a pessoa vai estar em tormento, né? Mas vamos deixar o tormento um pouquinho de lado e imaginar. Imagina você olhar e falar assim: você aqui? Pensa, irmão. Que situação. Agora também imagina o contrário. Chegar no céu, dar um abraço na pessoa e falar assim: eu louvo a Deus pela sua vida.
Porque eu me converti naquela mensagem que você pregou. Aleluia. Imagina que coisa gloriosa, irmão. Chegar no céu, olhar para o pastor Pedro e falar assim: pastor, aquele puxão de orelha, valeu, hein? Estamos juntos aqui no céu para sempre com Cristo. Isso é algo que nos alegra e nos motiva, irmão. É algo que nos preocupa, sim, com aqueles que vão para o Hades. Mas para nós que vamos para o paraíso, o nosso coração está em paz com Jesus Cristo. Mais do que isso, vamos seguir. O estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Seol ou Hades, ou seja, o inferno, popularmente chamado de inferno, que é o seu destino final. Neste estado intermediário aguardam seu julgamento final, como eu já falei lá atrás. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu. O rico, seio de Abraão, o rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Provérbios 15, versículo 24. O fato que os ímpios sofrerão e estarão conscientes, como eu falei. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Jesus estarão em prisão, 1 Pedro 3,19. E ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco passar de lá para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que desceram ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles serão lembrados de que em vida tiveram oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram suas advertências. Deixa eu seguir aqui, que tudo isso nós já explicamos. O destino final dos mortos. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. O estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, já foi ensinado aqui. Passarão pelo tribunal de Cristo, foi ensinado aqui. Viverão com Deus toda a eternidade, foi ensinado também. E este é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis, também foi ensinado. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. O estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. O seu destino final é o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ali os ímpios desfrutarão da companhia, olha que companhia, irmão, da companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta. Atualmente, muitos ficam impunes, mas no inferno estes receberão castigo eterno por tudo o que fizeram de mal. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu disse no começo que Sheol e Hades é o local intermediário para onde a alma vai. Mas depois do julgamento do trono branco, que foi ensinado, acho que tem 2 semanas, se eu não me engano, a Bíblia diz que a morte e o inferno deram seus mortos. O que significa isso? A reunião do corpo com a alma. A ressurreição daqueles que vão ressuscitar para a condenação eterna. E ali no trono branco, eles serão lançados no lago de fogo, que é sim a condenação eterna. Chamada na Bíblia, a palavra bíblica para isso é a palavra Guiena. Deixa eu explicar uma coisa para você. Da onde vem essa palavra Guiena? É curioso que Jesus, aquelas expressões que Jesus usa, por exemplo, não temam aos homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a palavra Guiena. Quando Jesus falou assim, se o teu olho te escandalizar, a tua mão, teu pé arranca, corta fora, que é melhor você entrar no céu sem um desses membros do que ir para o Guiena, tendo o seu corpo completo. Que palavra é essa? Essa palavra, irmão, é o seguinte. Numa parte fora de Jerusalém, presta atenção aqui, tinha um vale chamado Vale de Rinom. Vale de Rinom. Nesse Vale de Rinom acontecia uma coisa muito horrível, muito horrível. O que acontecia? No Vale de Rinom, na época dos reis de Israel, depois daquela idolatria que entrou ali depois
do finalzinho do reinado de Salomão, e aquilo se perverteu de um jeito, se perdeu de um jeito, o que o povo de Israel começou a fazer? Começou a, nesse vale de Rinom, sacrificar a Moloque. O que era Moloque? Moloque era um deus pagão, deus dos moabitas, era uma estátua gigante, oca por dentro, que os sacerdotes pagãos colocavam fogo naquela estátua por dentro, e aquilo ali ficava pegando fogo, uma coisa horrorosa. Na mão de Moloque, aquelas mãos ali, por causa do fogo que estava aceso, pastor Valdemir, aquelas mãos que eram assim, elas esquentavam, ficavam incandescentes. E pasmem vocês, o que as pessoas faziam? Quando as mãos ficavam incandescentes, o sacerdote dizia o quê? Moloque está querendo sangue, Moloque está querendo sacrifício. E o que os israelitas faziam? O povo de Deus, irmão, depois de desviar, olha onde um homem pode chegar. Pegavam as crianças, geralmente filhos primogênitos, e colocavam nas mãos de Moloque, aquela estátua incandescente, sacrificando a Moloque. Quem fez isso? O rei Manassés, por exemplo, foi um dos que fez essa atrocidade. Como as crianças gritavam, choravam muito, os sacerdotes faziam o quê? Os sacerdotes batiam tambores, os tambores para abafar o grito das crianças. Por isso o nome daquele lugar também ficou conhecido como Vale de Tofete. A palavra Tofete significa Vale do Tambor. Era ali o Vale de Rinom. Quando Josias se tornou rei, Josias acabou com aquilo tudo. Quebrou aquilo tudo, acabou com aquilo tudo, foi uma reforma. Só que aquele lugar ali ficou tão marcado por esse tipo de coisa, que virou o quê? Virou o lixão de Jerusalém. Tudo quanto é lixo, jogava no Vale de Rinom, jogava lá. E o que fazia? Naquele lugar, irmão, o fogo vivia aceso. E era um lugar fétido, um lugar podre, um lugar de queimada. Quando Jesus falou que a condenação eterna, o lago de fogo, chama de Guiena, ou Vale de Tofete, ou Rinom, ele está falando usando aquele lugar como exemplo. Está dizendo assim como no Vale de Rinom o fogo nunca apaga, o bicho, o verme que lá fica nunca morre, assim também é a condenação eterna. Ele está usando um exemplo comum para falar de algo espiritual. Jesus fazia muito isso, essa comparação, de usar coisas comuns para a pessoa entender o que ele estava dizendo. Então este lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para mim, não foi preparado para você. O que foi preparado para nós é o céu de glória, irmão. Posso ouvir um amém? Então Jesus está falando desse lugar. E aí fica uma pergunta bem curiosa aqui. Já cheguei no final da lição, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. A pergunta que fica é: na condenação eterna, as pessoas vão ser condenadas igualmente? Porque a questão que fica, amigo David, é o seguinte: a pessoa pensa, poxa, mas fulano é um bom vizinho, é um bom pai, paga as contas em dia, só porque fazia uma coisinha ou outra, nunca foi à igreja, nunca se entregou a Jesus, essa pessoa vai para o inferno e vai ser condenada junto? Vou partir do princípio que ele está no inferno, tá, irmão? Não estou julgando, não. Vai ser condenado junto com Hitler, por exemplo? Essa pessoa vai para o inferno e vai ser condenado junto com Anás e Caifás, por exemplo? Aí fica aquela questão. E aí a gente entende o seguinte: da mesma forma que no céu existem níveis de galardão, nem todos serão recompensados da mesma forma, porque nem todos tiveram o mesmo trabalho e a mesma motivação. Na condenação eterna também existem níveis de punição. Base bíblica para isso, Hebreus capítulo 2. Vamos lá, Hebreus capítulo 2. Deixa eu só achar aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Olha o que está escrito assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Deus está falando de justa.
Uma coisa é uma atitude de uma pessoa, outra coisa é a atitude de outra pessoa. É por isso que no trono branco, todos serão julgados individualmente. Outra base bíblica para isso, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, abre a sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 11, está escrito assim, olha, deixa eu achar aqui, achei. Capítulo 11, versículo 24, Jesus está falando de Coroazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades que o rejeitaram. Aí olha o que ele vai dizer no 24. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vocês. O que Jesus está dizendo? Olha que espetacular, Gustavo. Jesus está dizendo o seguinte: Sodoma e Gomorra vai ser julgado no dia do juízo final. Mas você, Betsaida, você, Coroazim, e você, Cafarnaum, o juízo sobre vocês vai ser muito pior. Como assim? Por quê? Porque essas 3 cidades que Jesus está falando tiveram o privilégio que Sodoma e Gomorra não tiveram. Jesus andou nessas cidades. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus fez milagres nessa cidade. Jesus pregou nessas cidades e não fez isso em Sodoma e Gomorra. Então, de acordo com o nível de conhecimento, é o nível de responsabilidade diante de Deus. É por isso que quanto mais se conhece, mais responsável se é. E a condenação é proporcional à atitude e ao conhecimento da pessoa. Eu vou concluir meu sermão respondendo uma pergunta, que talvez pode estar na sua mente, talvez você já ouviu alguém falar. Presta atenção aqui para eu concluir. Alguém um dia perguntou assim, não para mim, para Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores da história da igreja. Como pode uma pessoa pecar 30 anos da sua vida e passar a eternidade no inferno? Não parece exagerado? Pecar 30 anos e passar a eternidade no inferno? Pecar 50 anos e passar a eternidade no inferno? Parece exagerado. E Jonathan Edwards pregou, talvez não, com certeza, a mais famosa pregação não canônica, ou seja, não bíblica, de toda a história da igreja, que deu até origem a um livro, que é aquele Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nessa mensagem de Edwards, ele fala sobre o inferno. Ele diz o seguinte: a ofensa varia de acordo com o nível de dignidade do ofendido. E o exemplo que ele dá é o seguinte: uma coisa, se eu estou andando na rua, sou uma pessoa normal, um cidadão normal, e você passa na rua, só um exemplo, você passa na rua e você me dá um tapa. Me dá um tapa. Irmão, isso não vai dar nem polícia. Nem polícia, só se eu devolver o tapa, né? Aí se começar a briga da polícia. Mas você me deu um tapa, vai ficar, não dá nem polícia. Morreu por aí mesmo, né? Agora, outra coisa é estar andando na rua. Ele usou o exemplo da rainha da Inglaterra. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Está andando na rua, o presidente do STF. Não vou nem falar do presidente da República, não, porque o pessoal não quer respeitar o presidente, então vamos falar do STF. Está passando na rua o Luiz Fux, presidente do STF. E você vai lá, bem no meio, irmão, do rosto do Luiz Fux e dá um tapa. Irmão, isso dá polícia, exército, marinha, aeronáutica, fecha o estado, vira uma bagunça, desce helicóptero aqui. Por quê? Por causa de quem ele é. Certo? Ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É a dignidade da pessoa, ou o cargo que ela ocupa, representa o nível de punição para quem fizer a mesma coisa. Aí ele diz o seguinte: uma coisa é mentir para mim, uma coisa é enganar a mim, uma coisa é rejeitar a mim, outra coisa é rejeitar o Todo-Poderoso Deus. Quando se olha para a dignidade de Deus, para a santidade de Deus, eu sinto Jesus aqui.
quando se olha para o quão Deus é bom, para o quanto a graça de Deus é maravilhosa, para o quanto Deus é santo, para o sacrifício de Jesus, irmão, não existe punição que não seja justa para uma pessoa que rejeita tamanha graça, para uma pessoa que rejeita um Deus tão santo, para uma pessoa que rejeita um Deus tão eterno, para uma pessoa que rejeita um Deus tão bom. De acordo com a bondade, a santidade, a eternidade de Deus, é a condenação daqueles que o rejeitam. Alguém pensa assim: Deus não está no inferno. Vou lhe dizer, Deus está no inferno. Como assim, pregador? Deus está no inferno na forma de juízo. Deus está no inferno na forma de justiça. Não existe lugar onde Deus não está. No inferno a justiça de Deus se manifesta sobre o pecador, mas no céu a graça de Deus se revela mais uma vez aos salvos. Oh, querido, eu vou terminar esse sermão dizendo para você que nós somos privilegiados, porque esses que ressuscitarão passarão pela segunda morte depois que atravessarem diante do trono branco, mas nós não mais atravessaremos a morte, porque uma vez que nos rendemos a Cristo, passamos da morte para a vida, da morte para a vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Oh, namancho leva, charamando levanturia. Oh, glamanchorei cantuiavas, ui camancho. Libidara vai chergamantor cavas. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Eu vou devolver a palavra ao pastor. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Bendito Deus, nós te louvamos. Como é bom estarmos na tua casa, como é bom ouvirmos a tua voz, como é bom aprendermos a tua palavra. Senhor, obrigado por nos alcançar com tamanha salvação, por nos alcançar com tamanha graça. Obrigado, Senhor, pela vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes e constantes até o dia do grande arrebatamento da igreja. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.